Vamos abrir em Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Temos meditado no livro de Atos dos Apóstolos em Santa Rosa do Sul, toda terça-feira, Santa Rosa do Sul e Glorinha, desde o início do ano. E aos domingos temos meditado no Evangelho de João. E tem sido momentos agradáveis que temos aprendido muito. Em especial, capítulo 20, ele tem uma particularidade. Em todos os discursos e em todos os sermões que nós temos registrado no livro de Atos dos Apóstolos, esse aqui é o único sermão dirigido a crentes. Todos os outros discursos, todos os outros sermões, os debates que houveram entre os apóstolos e as autoridades judaicas, os apóstolos e as autoridades romanas, sempre tinham um plano de fundo evangelístico, mas aqui, principalmente a partir do versículo 17, nós vamos ter o único sermão do livro de Atos dirigido especificamente para convertidos, aqui em especial para pastores, para obreiros. Só que as lições contidas nesse sermão, elas servem para a nossa vida, elas servem para nos ajudar a correr bem também a carreira que foi proposta por Deus para a nossa vida. Apesar de basicamente irmos trabalhar mais especificamente a partir do momento em que Paulo reúne os presbíteros de Éfeso lá em Mileto e começa a dar a eles instruções a fim de como eles devem se comportar depois da sua partida e que tipo de cuidados eles têm que ter e que tipo de atitudes ou de comportamento eles têm que ter diante da igreja. Nós vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 20 de Atos, porque o que precede essa experiência com os presbíteros também traz algumas lições importantes para nós. Então, começando, Atos capítulo 20, versículo 1, está escrito: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. E estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos para Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Açores, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açores, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que de maneira especial o Senhor venha nos alcançar, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor venha, Senhor, iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos, Senhor, de forma mais clara, Senhor, os princípios, Senhor, e as verdades que podem ser extraídas desse texto a fim de edificar a nossa vida. Por isso nós pedimos que o Senhor venha ser conosco, e venha nos alcançar, e venha nos abençoar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós nos deparamos com essa última porção do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no que diz respeito à vida do apóstolo Paulo, nós estamos trabalhando as últimas narrativas acerca do ministério que foi desenvolvido por ele. Logo após o capítulo 28, Paulo foi solto e depois preso novamente, e ao ser preso novamente ele enfrentou o martírio. Foi nessa segunda prisão que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, e nela ele, em suas últimas palavras, diz que já está chegando o tempo em que ele vai ser oferecido como libação, e ele está dizendo que a sua vida será ceifada por causa da palavra de Deus, mas ele estava tranquilo, porque ele sabia que a coroa de glória estava reservada para ele, e não apenas para ele, mas para todos aqueles que temiam o nome do Senhor, que amavam o nome do Senhor. Então Paulo, ele sai de Éfeso depois daquele tumulto que houve por causa da aparente ou quase falência do culto a Diana dos Efésios.
A pregação de Paulo em Éfeso, ela foi extremamente eficaz, né? A ponto de ameaçar o culto mais concorrido que havia na Ásia naquela época, que era o culto à deusa Diana dos Efésios. É uma coisa comparada aqui, eu citei na última vez que nós estivemos aqui, possivelmente falando sobre quando Paulo ele passou em Derbe, Listra e Icônio e enfrentou todo aquele problema lá com a questão da idolatria, mas era como se de uma hora para outra a pregação do Evangelho invadisse a cidade de Aparecida em São Paulo e nós observássemos a Igreja Católica em alvoroço, porque o culto, a missa Aparecida havia perdido os seus frequentadores porque eles tinham se convertido ao Evangelho. Foi uma coisa dessa que aconteceu. Então aqueles que viviam e se sustentavam e enriqueciam à custa da venda de imagens de Diana, nichos, medalhas ou qualquer coisa que se referisse ao culto pagão, como as miniaturas do templo, eles estavam perdendo o seu lucro e, como consequência disso, eles incitaram as autoridades romanas contra os apóstolos, que não caíram nessa armadilha, e Paulo ele pôde sair lá de Éfeso tranquilamente. Capítulo 19, no último versículo, e eu acho que é o versículo 41, e a partir daqui do 21, ele percebe que havia chegado o tempo dele a trabalhar naquela região. Paulo trabalhou pregando o Evangelho nessas viagens missionárias por um período de 18 anos. 3 anos ele gastou só na cidade de Éfeso, foi a cidade que ele gastou mais tempo, a segunda maior, a cidade de Corinto, eram as 2 cidades mais importantes daquela região e também as maiores cidades. Então, depois de 18 anos, Paulo olha para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás e não lembra de uma só localidade em que ele não houvesse anunciado o Evangelho. Então, o princípio de Paulo, em termos de missões, é que o Evangelho ele deveria ser anunciado onde ele não houvesse sido anunciado, era a prioridade. Então agora Paulo, ele determina em seu coração e pregar o Evangelho na Espanha, só que antes ele quer passar por Roma. E antes de desenvolver essa nova viagem, ele tem notícias de que os irmãos de Jerusalém estão passando necessidade. A pobreza havia atingido os irmãos das igrejas em Jerusalém, os irmãos judeus que se converteram. Então Paulo, ele começa a levantar uma coleta, uma oferta nas igrejas gentílicas, a fim de que a necessidade dos irmãos judeus convertidos ao Evangelho pudesse ser suprida. E é justamente aqui que Paulo parte para levar essa oferta. E uma das coisas que nos chama a atenção é que Paulo tinha uma intenção clara. Primeiro, mostrar ou ensinar para os gentios que eles não eram a igreja de Jesus Cristo. Haviam membros dessa igreja em outros lugares, haviam membros dessa igreja de Cristo de outros povos, de outras nações, haviam membros da igreja de Cristo que eram judeus, que tinham certos problemas com os gentios, que não aceitavam os gentios como participantes das promessas que Deus fez ao povo de Israel na aliança do Antigo Testamento. Agora em Cristo os gentios são incluídos nisso, então havia uma grande dificuldade de convencer os judeus de que os gentios também eram participantes da mesma herança. Que o diga o Concílio de Jerusalém, que se reuniu em Atos capítulo 15, onde está registrado, e que aparentemente, pelo menos na sua grande maioria, a igreja judaica aceitou a participação dos gentios no meio da igreja, como parte essencial da igreja, e eles não precisavam se tornar judeus, não precisavam se circuncidar, eles apenas precisavam experimentar o rito do batismo e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Então Paulo sai de Éfeso e agora ele sai para não mais voltar. Aqui em primeiro plano 21 ele vai se despedir dos irmãos da igreja, e quando ele chega lá no versículo 17, chega em Mileto, ele vai chamar os pastores das igrejas que foram fundadas em Éfeso, e aí ele também vai se despedir
informando aos pastores que chegou o tempo da sua partida e agora ele estava indo pregar o evangelho em outras regiões e os irmãos não veriam mais o seu rosto, ele não voltaria mais àquela região. Paulo faz questão de dizer que essa empreitada estava sendo executada por orientação do Espírito Santo. Nós vemos Paulo sempre repetindo essas experiências que ele teve de direção, só que Lucas ele não se dá o trabalho de nos dizer como essas experiências aconteceram. Nós temos o caso lá da virada dele, ele queria ir para a Ásia e o Espírito Santo disse para ele não ir, depois ele queria ir para a Bitínia e o Espírito Santo disse não vai, até que ele teve aquela visão do varão macedônico dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos, e aí ele vai para Filipos. Logo após Paulo intenta ir para outro lugar e ele é barrado pelo Espírito Santo. Então nós vemos o Espírito Santo conduzindo não apenas a vida de Paulo, mas a direção e o orientando e o dirigindo aonde o evangelho deveria ser pregado em primeiro lugar. Aqui nós temos no capítulo 20, nessa primeira parte, a experiência que Paulo teve lá em Troade, né? Quando Paulo veio na sua primeira e segunda viagens missionárias, ele passou por Troade sem pregar o evangelho. Era uma cidade grande, era uma cidade portuária, mas Paulo simplesmente passou direto. E aí nós precisamos entender a condução soberana de Deus. Não era o tempo ainda do evangelho ser anunciado naquela cidade, mas pelo fato de, nesse momento, Paulo encontrar uma igreja lá, irmãos, Deus enviou outros missionários para pregar o evangelho em Troade e uma igreja foi estabelecida. E aí nós temos, nesse interim da viagem de Paulo de Éfeso até Mileto, a experiência na cidade de Troade, uma experiência sobrenatural nesse sentido, né? Paulo, ele manifesta na sua vida a autoridade apostólica, principalmente nos dons de poder que se manifestavam na vida dos apóstolos especificamente, e aí no meio do culto um jovem morre, Paulo vai lá, ressuscita esse morto, esse jovem que estava morto, e o culto não acabou. Uma coisa que não nos chama atenção aqui é a falta de entusiasmo, de ênfase que Lucas dá ao episódio de uma ressurreição. Imagine, se a gente está no culto como esse, alguém tem um ataque cardíaco, morre, e aí a gente vai, ora e ele ressuscita. Não ia ter mais culto, só ia ter glória a Deus e louvor. Aqui não. Havia algo mais importante para ser dito para os irmãos. Foi bom ver a manifestação de Deus no meio do povo, foi um milagre espetacular, uma pessoa morreu e foi ressuscitada, mas Paulo tinha uma preocupação maior, já que ele estava de passagem, possivelmente nunca mais aqueles irmãos o ouviriam pregar ou ensiná-los a verdade de Deus. Paulo praticamente, ele aproveitou todo o momento do culto, à exceção do momento que ele parou para celebrar a ceia do Senhor, para ensinar verdades da palavra de Deus que pudesse fortalecer os irmãos. Ontem eu estava falando lá em Santa Rosa, e na semana retrasada também, que se tem uma coisa que não deve fazer parte da linguagem cristã, evangélica, bíblica, é que existe pregação longa. Vez por outra nós ouvimos, infelizmente, crentes dizerem esse tipo de expressão, que a pregação no culto foi longa demais. E aí nós temos que dizer para o irmão ou a irmã que não foi a pregação que foi longa demais, mas sim que o seu coração está muito miserável espiritualmente. E que há falta de desejo no coração dele pelo genuíno leite espiritual. Se tem uma coisa que Pedro diz que o novo nascido, ele deseja, é se alimentar do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, um culto como esse, nós não sabemos que horas o culto começou. A noite começava às 6 e terminava às 6 da manhã. O que nós sabemos é que o culto começou e Paulo começou a pregar, e ele pregou até meia-noite. E ele se prolongou de propósito, ele queria aproveitar todo o momento possível para dar instrução para os irmãos. Lá pela meia-noite,
o ambiente iluminado, meio calor, está lá o Eutico sentado na janela, cai do 3º andar e morre. Paulo desce, ressuscita o morto, sobe todo mundo as escadas de novo, Paulo celebra a ceia e depois começa a pregar e só termina quando o sol raiou. Ninguém reclamou, ninguém achou ruim. Na verdade achou, porque ele estava indo embora. Ele tinha que partir, ele tinha que pegar o navio e continuar a sua viagem. E é nessa viagem, quando ele dá continuidade, que ele vai chegar e vai aportar em Mileto. E quando ele chega em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para dar instruções para eles. Então é aqui que começa o sermão para crente do livro de Atos. Ainda que ele esteja sendo dirigido para os presbíteros, os princípios contidos nesse sermão, eles servem de maneira especial também para a nossa vida como cristão. Ele pode nos ajudar a viver, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, 26, 27, ele pode nos ajudar a viver de maneira mais digna com a vocação para a qual nós fomos chamados. Inclusive, a compreensão desse texto e desses episódios podem nos ajudar a lidar com a perspectiva do sofrimento cristão de uma maneira mais bíblica e mais cristã. Infelizmente, nós vivemos numa era em que na cultura religiosa evangélica, sofrimento não faz mais parte da cultura. Na verdade, as pessoas, em boa parte, vêm a Cristo na esperança que Cristo faça eles parar de sofrer. E aí tem todos aqueles slogans, né? Se você tiver fé, você vai parar de sofrer. Isso não é verdade aplicado ao livro de Atos. Porque desde o capítulo 2 até agora, se tem uma coisa que nós vemos é a igreja experimentando momentos de sofrimento. Teve muitos momentos de alegria, mas em meio à alegria de haver encontrado a salvação, a igreja enfrenta momentos de sofrimento. E ela não enfrenta momentos de sofrimento porque faltou fé. Mas ela enfrenta momentos de sofrimento porque ela tinha fé. Ela não enfrenta momentos de sofrimento porque era infiel ao Senhor. Ela enfrenta momentos de sofrimento por causa da sua fidelidade. Na maioria dos casos, a maior parte de nós vai passar por essa vida sem ter que lutar ou lidar com experiências por causa da nossa fé tão sofridas assim. Vez por outra, nós a experimentamos no início da nossa caminhada. Todos nós, de alguma maneira, por força da religião que a nossa família tinha, do conjunto de crenças que foi abraçado pela nossa família por tantos anos, quando chegamos em casa e temos a notícia, mãe, pai, agora eu sou crente. Pronto, o tempo fechou, a tempestade se armou, o vento começou a soprar, mas da mesma maneira que as tempestades vêm e os ventos vêm, sopram, às vezes fazem um estrago, mas eles passam, vão embora e logo após essa mesma turma que nos pressionou, que nos questionou, que tentou nos fazer desistir, são as mesmas hoje que nos momentos de lutas a primeira coisa que faz é ligar para a gente, pegar o zap, mandar um torpedo e dizer, ore pela gente. Faz parte. Então não é nada desesperador enfrentar lutas e dificuldades por causa da caminhada com Jesus Cristo. Isso faz parte da oposição que aqueles que não querem nada com Deus, eles fazem para tentar minar e atrapalhar o nosso testemunho. Então Paulo, versículo 17, se você acompanhar comigo, diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e quando se encontraram com ele, disse-lhes. E aqui é a primeira verdade que nós podemos aprender com Paulo, né? O nosso testemunho, gente, vale. E vale muito. O tipo de comportamento que nós temos diante dos crentes e dos não crentes é importantíssimo para o reino e para a glória de Deus. É importantíssimo. Ainda que por causa desse nosso comportamento nós venhamos sofrer oposição. Eu vou contar um episódio que nós tivemos agora lá na nossa igreja no final do ano, por força das eleições, né? Então, infelizmente, algumas pessoas da igreja se envolveram com eleições e esqueceram no seu envolvimento com a eleição que eram cristãs, que eram evangélicas, que eram povo de Deus, que eram a igreja de Cristo.
E aí o que é que acontece? Eu sentei com uma das pessoas, né, a gente ia ter que discipliná-las na igreja, e ela chegou para a gente e disse: olha, não tem jeito, quem se envolve com política se corrompe. E eu disse: isso não é verdade. E nós temos exemplos na nossa igreja. Tivemos a irmã Evanissa, falecida, foi candidata, e ela foi candidata, fez campanha, pediu voto. Pergunte para os crentes e para os descrentes se alguém ouviu algo que possa denegrir o testemunho dela. Ninguém. Nós temos o nosso irmão Nabi, das internets, foi candidato. E aí você pergunta às pessoas se eles viram alguma coisa que possa denegrir a campanha dele, que possa dizer tal. E aí você vê que eles entraram e passaram, mas não mancharam nem o nome deles, nem o nome da igreja por causa da política. E aí quando eu estava falando com a pessoa, ela olhou para mim e fez: mas eles não ganharam. Isso é uma mentalidade mundana. E eu olhei para aquela pessoa e disse: não, eles ganharam. Eles conseguiram entrar nesse mundo corrompido e saírem ilesos e saírem limpos. Quem perdeu foi a cidade, que trocou eles por corruptos. A cidade foi que perdeu. A cidade. Então, nesse sentido, eu usei a questão política porque é normal nós ouvirmos de crente dizer que crente não deve se envolver com política. Quando alguém diz isso, ele está dizendo que nós devemos entregar o governo desse mundo ao diabo. Porque não vai existir esperança de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor se a gente tem ímpio governando. Não tem jeito. Temos um monte de falsos crentes dizendo que é crente para ganhar voto dos crentes. Isso nós temos. Mas a menos que nós tenhamos pessoas comprometidas com Deus lá, não existe esperança de nós vermos o Brasil caminhando numa direção que possa, de alguma maneira, nos dar esperança de glorificar a Deus. Mas o testemunho fala, e eles falam mal também, por causa da sua bondade, por causa do seu comprometimento. E aí, se falam mal de nós por causa do nosso compromisso com Deus, então isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Tem uma música, hoje a gente não canta mais, quando eu cheguei aqui ainda se cantava na igreja, a gente tinha que parar a música e explicar, né? A música dizia: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Gente, essa frase não pode ser dita sem ser explicada. Porque nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas acham de nós. Nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas veem em nós, com a opinião das pessoas ao nosso respeito. Porque o tipo de comportamento diante dos homens que nós temos vai produzir dois comentários. Ou as pessoas vão glorificar o nome de Deus por ver as boas obras que estão sendo manifestas, ou o nome de Deus vai ser blasfemado no meio dos gentios por causa do nosso comportamento. Isso é uma coisa básica. Você vai ali no meio da rua, eu vou só fazer uma citação, posso ser até processado quando isso for na internet, né? Mas você encontra um espírita no meio da rua bêbado, as pessoas vão dizer, isso é um bebum. Se encontra um católico bêbado no meio da rua, vão passar, isso é um beberrão. Agora vai encontrar um que diz que é crente bêbado. Ele vai falar do crente, vai falar da igreja, do pastor, e é por isso que eu não vou lá. Não tem jeito. Querendo ou não, nós não podemos esconder a verdade que Jesus disse que nós somos. Enquanto Ele não está aqui, nós somos a luz do mundo. E é através de nós, como mordomos ou como embaixadores, é uma responsabilidade nossa manifestar diante dos homens os valores do reino a qual nós pertencemos. Então Paulo chama os presbíteros e a primeira coisa que ele faz, se nós pudéssemos usar aquele provérbio popular, ele diz para eles: façam o que eu digo e também façam o que eu faço. Se vocês quiserem ter uma referência de como um cristão deve viver, de como ele deve se comportar, Paulo vai dizer aqui que eles olhassem para ele e tivessem ele como referência. Talvez alguém diga: pastor, é o apóstolo Paulo. Leia o capítulo 7 de Romanos e você vai saber como Paulo se via, como ele se expõe
nas suas fraquezas, nas suas limitações. Eu sei que existem alguns intérpretes que alegorizam aquela passagem, eu não sou um deles. Eu creio que Paulo está falando dele, e ele se expõe para glorificar a obra que Cristo fez, engrandecê-la. Ele diz que o mal que ele não queria fazer, ele fazia, e o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e ele se expõe, e ele diz, olha, de maneira que eu quero fazer a vontade de Deus, mas descubro que nos meus membros há outra lei que me arrasta para o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele dá um brado no último versículo, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. A obra dele foi suficiente para salvar um pecador como eu. E no início do capítulo 8, no versículo 1, ele já começa fazendo uma afirmação: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles pecadores como ele, que estavam na luta, estavam na caminhada. Mas a parte das limitações, Paulo, ele foi uma pessoa que, a exemplo do que foi escrito pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele perseguiu a santificação. Ele chega a dizer que, com relação ao seu testemunho, ele lutava como um lutador, luta com um oponente. Ele usa a figura do lutador dizendo que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele lutava contra ele mesmo, para que a vontade de Deus fosse estabelecida na sua vida. Então ele vai dizer aqui no verso 18, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu acho interessante isso, é que ele não esconde a realidade da luta que enfrenta todo aquele que quer de verdade servir a Deus nesse mundo que não quer nada com Deus. Ele diz que provações fizeram parte da sua vida, que provações fizeram parte da sua trajetória, e nesse sentido, pensando naquele espinho na carne que ele escreve lá na segunda epístola aos Coríntios, primeira vez que nós vemos Paulo chegar diante do Senhor com um posicionamento meio diferente, ou o Senhor mexe ou eu paro, mas esse espinho eu não aguento. Até que o Senhor disse que ele tinha na sua vida aquilo que ele precisava para continuar realizando a obra, mesmo que Jesus não respondesse a sua oração, mesmo que Jesus não respondesse o seu pedido de tirar aquele sofrimento da sua vida. Não era a ausência de sofrimento que o faria continuar a jornada, mas era a mesma graça que havia sustentado ele até aquele momento. Então, Paulo, ele se expõe aqui, ele mostra para os presbíteros que o seu testemunho autenticava toda aquela obra que ele havia feito e também autenticava esse momento de despedida. Cheguei domingo de manhã no encontro das mulheres, não sei quem foi que pregou, que dia pregou, em que pregação foi dita, mas eu fui cercado pelas mulheres. E o questionamento das mulheres era, pastor, se eu fosse para algum lugar e o senhor tivesse que me recomendar, o que é que o senhor diria de mim? Alguém falou sobre fé de lá. E elas estavam todas desesperadas, querendo saber o que era que eu ia escrever numa carta para apresentar elas em outro lugar se elas fossem viajar. Paulo, ele estava tranquilo aqui. E ele não faz feito o fariseu lá da parábola da parábola do fariseu e publicano, ele não faz a propaganda. O lugar que ele faz a propaganda de si mesmo é em 1 Coríntios capítulo 11, 12. E cada vez que ele ia tecer um elogio a ele dizia, eu estou falando como um louco, eu estou falando como alguém que está fora de si, porque ele não queria que glória fosse dada a ele por nada. Ele sabia que tudo que havia acontecido na vida dele era produto da graça de Deus que se revelava. Então, a primeira coisa que Paulo deixa claro é que nós precisamos nos preocupar com o testemunho que damos diante dos homens, para que o nosso testemunho se torne motivo deles glorificarem a Deus e não
não do nome de Deus ser mal falado por causa de nós. E aí ele vai continuar no versículo 20 dizendo: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nos deixa claro aqui é que Paulo não foi politicamente correto em nenhum lugar que ele chegou. Ele tinha uma mensagem para pregar. Hoje em dia nós, infelizmente, parece que esquecemos do que temos que dizer para uma pessoa não crente. Ou pior, nós sabemos o que temos que dizer, mas às vezes perdemos aquele espírito de poder, de amor e de moderação, de ousadia, que Paulo vai citar na sua segunda carta aos Coríntios, e nos escondendo atrás do temor e da covardia de imaginarmos o que os outros vão pensar se dissermos a verdade para eles. E aí, por força disso, saiu da nossa linguagem de pregação doutrinas como pecado, doutrinas como culpa, doutrinas como condenação, doutrinas como castigo, doutrinas como perdição eterna. Mas Paulo, ele simplesmente, onde ele chegasse, ele mudava a introdução do sermão, mas o corpo do sermão se centralizava na queda e nas consequências que a queda trouxe para a raça humana, e depois na cruz, como o ato de Deus trazendo a solução para o maior problema que o ser humano tem. Então, em primeiro plano, Paulo evangelizou. Ele tanto evangelizou os ímpios, como também edificou a igreja. Foi na cidade de Éfeso que ele passou 2 anos, naquele primeiro seminário teológico registrado na história, a escola de Tirano, treinando um grupo de missionários, e esse grupo de missionários evangelizou toda a Ásia. Eles pregaram o evangelho em toda a Ásia. Foi em função dessa evangelização, possivelmente, que foram abertas aquelas outras 6 igrejas do Apocalipse, à exceção de Éfeso. Então, ele tanto trabalhou pregando o evangelho para os perdidos, como ele trabalhou também para edificar a igreja, para que a igreja pudesse pregar o evangelho aos perdidos. Então, ele chamou os pecadores ao arrependimento e depois apresentou Jesus Cristo como o Salvador enviado por Deus, aqui no versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse era o papel de Paulo como apóstolo, esse é o nosso papel como crentes. Porque a grande comissão, ela não foi dada só para os apóstolos, ela foi dada para a igreja. Ide, e ou indo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Vós sois testemunhas dessas coisas, e as coisas é justamente a mensagem do Evangelho que fala da vinda do Filho de Deus como Salvador e da ordem para que aqueles que o seguem preguem o arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, como Lucas diz, lá em Lucas capítulo 24, verso 44 ao 49. Então, um resumo da pregação do Evangelho, que os discípulos deveriam pregar, está ali, e os apóstolos, eles obedeceram fielmente à instrução de Jesus quanto à pregação. Então, você espera que uma pessoa seja salva, espera que uma pessoa se converta e vá habitar na eternidade com o Senhor, então você precisa pregar sobre arrependimento e depois de confrontá-la com a sua situação espiritual, anunciar que a solução para a eternidade dela está em Cristo. Então ele pregou o arrependimento e a fé em Deus, tanto para judeus como para não judeus. Ele não tinha uma classe de pessoas escolhidas, ele pregava a pecadores judeus, a pecadores gentios. Essa é a grande novidade do Evangelho, né? Ele salva pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O mesmo Evangelho que salva um negro, salva um branco. O mesmo Evangelho que salva um pobre, salva um rico. A mesma mensagem que salva um analfabeto, salva um doutor.
Não há uma mensagem para o doutor, para o analfabeto, para um pobre, para o rico, não tem. Infelizmente a igreja hoje perdeu-se no caminho e ela criou uma mensagem para os ricos e para os pobres. Mas não existe isso nas Escrituras. A mesma mensagem que transforma a eternidade de um desempregado é a mesma mensagem que transforma a eternidade do presidente da República. É a mesma, não muda nada. Por isso que Paulo, ele tinha uma única mensagem a ser anunciada: Cristo e esse crucificado pelos pecadores. Então Paulo, ele evoca a opinião do povo acerca de si mesmo, como ele está dizendo: olha, eu não preciso dizer como eu me comportei como cristão no meio de vocês, vocês mesmos podem falar a meu respeito. Vocês mesmos podem dizer quem eu fui. E ele mais uma vez lá na frente vai exortar os pastores a imitarem ele naquilo que ele foi. Já que vocês sabem como eu fui, então façam as coisas do jeito que eu fiz. Por quê? Porque agora ele vai conscientizar os presbíteros de que a corrida, ou a parte da corrida que ele estava correndo lá naquela região, chegou ao fim. A figura aqui é muito parecida com aquela figura da corrida de revezamento. Tem aquela corrida de revezamento que eles correm um período, estende a mão, o outro pega o bastão e agora assume a corrida. Paulo vai fazer isso aqui com os presbíteros de Éfeso. Paulo vai passar o bastão para eles e dizer para eles: agora chegou a hora de vocês correrem confiando em Deus e na palavra de Deus, não mais em mim. Não mais em mim. A gente estava conversando isso essa semana, né? Que o presidente da ordem estava aqui, e uma coisa boa é ser pastor auxiliar. Por que motivo? Porque você está correndo a carreira, mas o presidente está lá e toda a bomba que estoura você dá para o presidente e fica na sua. Se o presidente some, você vira presidente, aí acabou. O bastão é seu, se vira e resolve. Então Paulo vai fazer uma coisa dessa. Ele agora chegou o momento de passar o bastão para os presbíteros, para aqueles que ele havia treinado e havia colocado como líderes da igreja, e dizer para eles: aprendam agora a correr a carreira confiando em Deus e na sua palavra. Então ele vai dizer no verso 22: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, se existe uma coisa que a gente precisa aprender na caminhada cristã e no serviço a Deus, é que sempre vai ter uma tribulação na frente da gente para a gente enfrentá-la. Sempre. Às vezes tem mais. E se vira líder, aí piora a coisa. Se os crentes já reclamam que passam por tribulação, imagine os líderes, imagine os pastores. Então, motivo, né? Porque a tribulação dos crentes vai se tornar nossa, além da gente ter que lidar com a nossa. Então, quanto maior a igreja, eu sempre digo, quando eu vou dizer para pastores, né? Uma igreja menor, ela nos dá mais trabalho. Ela tem mais coisa, na verdade. Uma igreja menor, ela exige que a gente trabalhe mais por força da questão do evangelismo. Mas quando a igreja cresce, nós temos mais problemas para resolver. E às vezes essa questão do anúncio do arrependimento e da fé fica em segundo plano. Por isso que na carta de Paulo a Timóteo, ele chega para Timóteo falando dos desafios que ele vai pregar para uma geração que não vai querer ouvir a palavra, mas ele deve pregar, mas não deve esquecer do seu papel de evangelista. Ele não deve esquecer dos perdidos por causa dos convertidos e dos problemas que vai vir junto com aquela multidão de gente que vai se converter. Então, Paulo, ele diz que foi o Espírito Santo que avisou para eles que o esperavam nessa trajetória, nessa caminhada para Jerusalém, cadeias e tribulações. E aí, se você ler aquele testemunho que ele dá acerca de si mesmo, em 2 Coríntios, você vai ver quão difícil foi a jornada desse homem. Porém, no verso 24 ele diz: porém, em nada considero a vida para mim preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso aqui é interessante você ver o perfil. Se Paulo tivesse que escolher
parar de sofrer e parar de pregar, ou pregar e sofrer mais, ele escolheria sofrer mais. Se ele tivesse que escolher entre não morrer e parar de pregar, ou se pregasse iria morrer, ele morreria. Porque fazer a vontade de Deus era a coisa mais importante para a vida desse homem. Lá no capítulo 21, mais uma vez, Deus levanta um profeta chamado Ágabo, e Ágabo amarra Paulo com a cinta e diz: olha, aquele a quem pertence essa cinta, da mesma maneira que foi amarrado aqui, será preso em Jerusalém, será entregue para os gentios. E os irmãos começam a dizer para ele: Paulo, não vá para Jerusalém. E Paulo usa uma expressão, eu vou traduzir com as minhas palavras, olhando para os irmãos: vocês deviam ter vergonha na cara de estar me dizendo uma coisa dessa. E aí ele diz: eu estou pronto não apenas a sofrer, mas eu estou pronto até morrer por causa de Jesus Cristo. Então, se existe um exemplo de um homem que sua vida espera ao buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, esse homem é o apóstolo Paulo. A vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus era mais importante para ele do que a sua própria vida. Então ele diz para os irmãos: olha, o sofrimento que está me esperando lá, o Espírito Santo já avisou que ele vai vir. Mas eu vou. Eu tenho uma carreira para cumprir. Eu tenho um evangelho para ser anunciado. E se para cumprir essa carreira e anunciar esse evangelho eu tiver que sofrer, então eu vou sofrer com alegria. Uma das versões da Bíblia, quando chega no versículo 24, ele vai incluir a expressão alegria, por causa do sentido e da ideia que o texto tem. Não é o cumprimento de uma vontade de Deus sofrida. Imagine, a gente às vezes chega lá em Santa Rosa e diz: irmãos, domingo à tarde nós vamos sair para evangelizar e tudo mais. Ficamos esperando os irmãos na igreja, né? Aparecem os 3, 4. E no meio dos 3, 4 ou 5, aparecem uns que parece que estão carregando um peso daquele, uma bola de ferro acorrentada no pé, e ele vai. Aqui não. Era para anunciar o Evangelho de Cristo aos perdidos. Então Paulo disse: se tiver que sofrer por causa disso, eu sofrerei com alegria. Porque é a única esperança que eles têm. Então Paulo diz para eles: olha, vocês não se preocupem. O que eu tiver que passar até Jerusalém, o que tiver que acontecer comigo, o Espírito Santo já me avisou, então eu já estou preparado. E aí, a partir do versículo 25, ele começa a dar as instruções de como aqueles homens deveriam se portar e o perigo que eles teriam que enfrentar. Paulo poderia falar das perseguições que eles iriam sofrer e até dos sofrimentos e prisões, mas havia uma preocupação maior de Paulo, que é a nossa preocupação. É por isso que há uma preocupação tão grande da nossa parte em instruir os irmãos. Eu fiquei feliz esse ano com os encontros, tanto das mulheres como dos homens. Nós tivemos comida. Eu estava até dizendo lá, né, que no encontro de homens a gente não precisa muita coisa, tanto que a gente resolve o encontro todo em 5 minutos tomando um café. Nós precisamos de uma cozinha para fazer comida, de um lugar para se reunir para o culto, de um quarto para dormir e de um campo para jogar. Pronto, está feito. Mas eu fui com 2 carros carregados de um monte de coisa para montar tenda do caixãozinho do Drácula lá, né? E aquela coisa toda lá para as mulheres tirar foto, fazer coisa e tal. Aquilo ali a gente não tem. Mas a questão que eu quero dizer é, quando nós voltamos do encontro dos homens, eu não ouvi ninguém falar da comida, não ouvi ninguém falar do futebol, e teve. Eles jogaram até meia-noite e pouco um dia lá e só parou porque veio um temporal com raio. Todos eles, até hoje, só falam nas pregações que ouviram. Eu tenho encontrado com irmãs que foram para o retiro. Teve noite disso, jantar temático, teve um monte de coisa. Mas as irmãs só têm falado das pregações que ouviram e do quanto elas aprenderam. Essa é a instrução aqui Paulo está dando para os presbíteros. Ele tinha uma série de coisas para dizer para eles acerca dos perigos que a igreja poderia passar.
Mas não existiria perigo pior do que não preparar a igreja para os falsos que estão por aí, por fora, tentando desviar os crentes da fé, e para os falsos que às vezes se levantam no meio, tentando angariar ou arrastar discípulos após si. Então Paulo vai dizer: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então Paulo não apenas anunciou aos gentios e aos judeus que não creram em Cristo o perigo que eles estavam correndo se não crescem em Cristo, mas ele também alertou a igreja sobre os perigos que a igreja iria correr, pelo menos no sentido geral, se não se comprometesse, não devotasse a sua vida para o reino de Deus. Então ele sai de lá certo de que ele não vai ter que prestar contas de nenhuma daquelas almas ao Senhor no último dia. A figura foi tirada de Ezequiel. Tanto no 3, eu acho, como no 33, Deus vai dizer para Ezequiel, usando a figura do atalaia, que era o vigia que era colocado fora da cidade. Naquele tempo tudo se resolvia na guerra, então reis saíam da sua terra para invadir outra terra a fim de conquistá-la e tomar a terra. Então essas cidades, elas tinham vigias que ficavam em determinados pontos fora da cidade com uma trombeta. E o que é que acontecia? Se eles vissem algum inimigo vindo para a cidade, eles anunciavam, eles tocavam a corneta, e aí a cidade se preparava para a batalha. E Deus disse para Ezequiel: se eu disser, ou melhor, se eu disser ao ímpio que ele vai perecer no seu pecado, e tu não avisares ele vai perecer. Mas o sangue dele eu vou colocar sobre a sua vida. Você se tornará responsável por não ter anunciado o perigo dele. Mas, se eu disser ao ímpio que ele vai perecer, e tu anunciares e ele se arrepender, e tu anunciares e ele não se arrepender, ele será culpado, o sangue dele eu não vou pôr. Então, se você anuncia e eles não levam em consideração, eles vão morrer e é culpa deles. Mas se você anunciar e eles não ouvirem, então eu vou isentar você disso. Então aqui Paulo diz: olha, eu alertei todos vocês do perigo que é seguir o curso dessa vida sem ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então ele vai dizer no versículo 27: porque eu nunca ou jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele está limpo do sangue deles. E aí ele vai dizer para os presbíteros que, já que ele está partindo, o bastão está passado, e agora eles, os presbíteros, são responsáveis por cada alma que está nas mãos dele diante de Deus. Aqui nesse texto, uma coisa nós vemos claramente, né? Hoje em dia, infelizmente, por um problema de como é que a gente pode dizer assim? Não tem outra palavra. Por um problema de orgulho e de soberba. Então, o que é que acontece? A estrutura eclesiástica de alguns grupos ou igrejas, ela tem o presbítero como aquele que é inferior ao pastor e o bispo como aquele que é superior ao pastor. Na Bíblia não existe isso. Aqui no capítulo 20 de Atos, é apresentado essas três expressões para falar da mesma realidade. Paulo convoca os presbíteros de Mileto. Aqui no versículo 28 ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-vos a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, bispo, pastor e presbítero na Bíblia é a mesma coisa. Não é uma relação de hierarquia, como infelizmente é comum nós vemos presbítero, pastor, bispo. Tanto que no nosso contexto batista, você vai notar que as igrejas batistas não têm presbíteros. Elas só têm diáconos e pastores. Porque é compreensível que esses termos, presbíteros, bispos ou pastores, são
termos aplicados à mesma função no corpo, que é exercer a liderança sobre o rebanho. E ele diz que esses pastores não se escolheram, eles foram eleitos pelo Espírito Santo e colocados lá para pastorear. O pastoreio aqui, diretamente nesse texto, é a sua responsabilidade em ensinar a igreja de tal maneira que ela fique preparada para discernir as armadilhas que os lobos vão preparar. E eu confesso aos irmãos, a nossa região está cheia de lobo, de falsos obreiros, gente, de falsos obreiros, que além de já haverem desprezado a palavra de Deus como fundamento de doutrina, simplesmente esqueceram dessa parte da responsabilidade da igreja que se chama evangelismo. Então, você quer conhecer um falso obreiro? É uma coisa bem simples. Normalmente é alguém que vai tentar de alguma maneira se aproximar de você para arrastar você para o ministério dele. E o que ele puder fazer para denegrir o lugar que você congrega, ele vai fazer. Nós tivemos problemas agora lá na nossa igreja, estamos tendo problemas na nossa região com um grupo que está crescendo à custa de pescar no aquário dos outros. E começaram a convidar pessoas da nossa igreja lá para ir para os cultos nesse determinado grupo. E o que acontece? Eu tive que chegar para o pastor e conversar com ele. Eu fui perguntar para ele se existia pouco perdido lá na cidade que eles estão. Se haviam poucas pessoas não crentes para eles ficarem batendo na porta dos membros de outras igrejas evangélicas, fazendo uma propaganda super espiritual do local que eles pertencem, a fim de convencer membros de outras igrejas a irem congregar lá. Então os falsos, eles sempre visam quem é convertido. Ele não gasta tempo indo atrás de não convertido por um motivo especial: eles não conhecem o Evangelho. Não conhecem. Ele jamais vai chegar para você e dizer que você é um pecador miserável, que se não se converter vai para o inferno. Jamais. Ele vai tentar lhe atrair com doutrinas que, de alguma maneira, são agradáveis aos ouvidos e ao coração. Paulo vai dizer isso na sua epístola a Timóteo, acerca dos falsos. Acerca dos falsos. Os crentes vão querer ouvir pregadores, e a gente usa muito esse termo para falar dos evangelistas modernos, que falam em nome de Deus o que eles querem ouvir e prometam em nome de Deus o que eles querem receber. Mas Paulo vai dizer para Timóteo, lá na 2 Timóteo capítulo 4, versos 5 e 6, foge desses, foge. E para esses que não querem ouvir essa doutrina, prega essa doutrina para eles, insista, e pregue, e pregue, e pregue, e pregue, porque talvez haja esperança. Então, a função primordial do pastor aqui é ensinar o rebanho a palavra de Deus. E isso está de acordo com aquilo que Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele fala das qualidades dos pastores. E uma dessas qualidades é ser apto para ensinar. Ou quando ele vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 em diante, dizendo que ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a fim de que não sejamos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Então a verdade precisa ser ensinada, o pastor deve instruir o seu rebanho e se preocupar extremamente com o alimento que está dando para a igreja, a fim de que ela esteja pronta, para quando o falso aparecer ela possa dizer: olha, vaza, que eu não vou seguir esse caminho. Não vou seguir esse caminho. É a preocupação de Paulo. Paulo não está preocupado se a igreja vai ter oferta para dar conta dos gastos, se a igreja está pintada, se tem um prédio para se reunir, se não tem, se é bonito, se a cadeira é confortável, coisas muito comuns hoje as pessoas se preocuparem na igreja. A preocupação de Paulo, depois de dizer para eles: eu estou indo embora e nunca mais vocês vão me ver, é: vocês presbíteros, cuidem de vocês. E a ideia de Paulo é não deixar-se contaminar pelos enganos dos falsos. E depois de vocês se prepararem para discernir os falsos, preparem o rebanho, preparem a igreja também. Tanto, gente, que se você for lá em Apocalipse capítulo 2, das 7 cartas do Apocalipse, a primeira é para a igreja de Éfeso. Qual é o elogio que Jesus faz para ela? Eles ouviram Paulo.
E Jesus vai dizer que a virtude deles era não suportar os maus. Os maus ali na carta de Apocalipse são os pregadores que vinham pregar ensinos errados. E ele também elogia a igreja porque quando chegava um falso apóstolo, ela discernia que era um falso. Hoje é mais falso. Coisa mais fácil em termos de falsos obreiros é você identificar hoje um falso apóstolo. Só é a pessoa dizer para você, eu sou apóstolo. Pronto, pode pôr ele para correr. Os apóstolos já morreram. Foram os 12 Paulo. E deu. Eles foram chamados por Jesus Cristo para estabelecer um fundamento da nossa fé que está contida no Novo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento, a parte do registro da narrativa da vinda de Cristo, da sua vida, morte e ressurreição, é a aplicação daquilo que Jesus Cristo ensinou à vida da igreja. Então, o nosso trabalho como líderes é ensinar para vocês aquilo que os apóstolos deixaram para a gente, e não ir atrás de novas revelações, criar novos ensinos, inventar novas coisas. Hoje, esse final de semana, eu fui questionado de 2 igrejas nossas que inventaram de colocar boate dentro da igreja para os jovens. E a pessoa veio me perguntar qual é a base bíblica que eu tenho para dizer que eles estão errados. Uma das primeiras perguntas que são feitas por um candidato a pastor, depois de querermos saber da sua convicção, é: qual é o fim principal ou propósito da existência da igreja? E a igreja, ela não existe para promover entretenimento para os seus membros, mas para preparar os seus membros e munir a igreja de armas para que ela parta para o campo e brigue com as trevas até o último dia da sua vida. É uma guerra que nós estamos. Não estamos fazendo um passeio para Disney. Então, nesse sentido, Paulo, ele pede para os presbíteros vigiarem para não se contaminarem com os erros pregados pelos falsos, e eles protejam o rebanho. É a função deles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E ele vai dizer uma coisa incrível, que ele comprou com seu próprio sangue. Todos aqueles que fazem parte da igreja, fazem parte porque foram comprados. Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios: vocês foram comprados por um bom preço. E o preço foi tão bom que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Não pertencem. Paulo vai exortar a igreja de Roma no capítulo 6, a verdade é que ela não pode fazer com a sua vida o que ela quer. Ela não pertence mais a si mesma, ela foi comprada pela obra que o Filho de Deus realizou. Então Paulo, ele diz que quem faz parte da igreja o faz porque foi comprada pelo sangue de Deus. Essa tradução tem chocado muita gente, não é? A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Aqui nós temos alguns problemas na tradução original, mas a ideia mais clara é que a igreja foi comprada pelo sangue do seu filho. Os testemunhos de Jeová fizeram isso, né? Achando que fizeram grande coisa. Eles colocaram aqui que a igreja que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Só que Jesus Cristo é Deus. Não faz diferença se é o Pai, o Filho, ou se fosse de alguma maneira o Espírito Santo. A igreja foi comprada com o sangue do próprio Deus. Ele comprou, ele resgatou, ele adquiriu essa igreja para si com o seu próprio sangue. Em Apocalipse capítulo 7, aquela multidão que está lá diante do trono, que tem as suas vestes brancas, e o ancião de dias vai dizer: estes que estão diante do trono estão aí porque tiveram seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono. E essa multidão canta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a honra, a glória, a força. E aí ele vai dizer: porque com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus, pensando no que Pedro diz em 1 Pedro 1,29, os constituísse reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então nós somos a igreja
comprados pelo sangue de Deus, nós somos comprados pelo nosso Criador para fazermos parte da sua família, e ele exorta eles a vigiarem por si e por rebanho. Por quê? E ele vai dizer: porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, se chega alguém dizendo que é pastor na sua porta, lhe convidando para ir congregar na igreja dele, põe essa pessoa para correr. É um falso. É um falso. É um lobo que está interessado em si mesmo e não no rebanho. Na verdade, a característica do lobo é essa: ele faz isso interessado em si mesmo. Em si mesmo. Eu sou uma pessoa antidivisão, não é? Se tem uma coisa que eu não suporto é pensar na ideia de uma igreja dividir. Eu creio que pode haver isso por questões doutrinárias. Normalmente, quando chega alguém de outra igreja querendo congregar lá na nossa igreja de Santa Rosa, eu convenço essa pessoa a voltar. Mas tem hora que, de onde ela vem, eu fico. Só que normalmente ela não fica. Ela passou tanto tempo lá, ouvindo pessoas pregarem aquilo que ela queria ouvir e prometer em nome de Deus aquilo que ela queria receber, que ela não consegue suportar continuamente a pregação da sã doutrina. E a gente já avisa logo, né? Alguns meses atrás chegou um casal lá na frente da igreja e começou a conversar com Ana e dizendo que estava procurando uma igreja para congregar, e Ana fez: não, olha, tem a Assembleia de Deus ali, porque notou que eles eram meio conservadores. Não, para a Assembleia eu não vou, porque a gente estava numa Assembleia e o pastor começou a só falar em teologia, então a gente não quer isso. Então Ana já foi direta para ela: então procure outra igreja, porque aqui você não vai gostar. E disse para o marido, né? Você não deve estar preocupado com o estilo ou o tipo de experiência que você deve ter. Você tem que estar preocupado em congregar numa igreja que ensine para você a palavra de Deus. Então, já que você não gosta de ensino teológico, então eu aconselho você a não vir congregar aqui na nossa igreja, que você não vai ficar. E ele foi embora. Mas infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas não estão mais interessadas em aprender a palavra de Deus, e é por isso que esses lobos encontram seguidores. Eles encontram. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, vai dizer que são muitos que seguem essas pessoas. Se pregar o erro, ninguém vai atrás deles. Vai, e são muitos. Eles querem ser enganados. É igual a conto do vigário de bilhete da loteria premiado. Quem não já ouviu uma reportagem? Mas está direto gente caindo nisso. Conto do vigário por tal coisa. Está lá direto na TV, mostrando gente que está dando golpe, mas sempre tem gente para dar golpe, porque as pessoas querem cair. Do mesmo jeito na igreja. Esses falsos aparecem. E do rebanho muitos os seguem por causa das suas promessas que Deus não prometeu. Então Paulo vai dizer que eles devem estar vigilantes, porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. E aí ele vai dizer mais uma vez: por isso, portanto, vigiai, lembrando-nos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aqui, admoestar não é xingar, não é dar aqueles carões que a gente diz, né? Mas é ensinar às pessoas verdades que possam fortalecer a sua fé, a fim de que elas estejam preparadas para enfrentar as lutas de caminhada. E aí, terminou isso, depois de exortá-los a vigiar por eles e por rebanho, ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. A ideia aqui, alguns estudiosos dizem que possivelmente houve uma cerimônia de ordenação pastoral. Então Paulo ordena aqueles homens ao exercício do pastorado, passa o bastão para eles e diz: agora chegou a vez de vocês correrem a carreira de vocês.
E duas coisas ele deixa claro: agora, pois, vos encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça. O que existe nessa palavra da graça que é tão imprescindível para as ovelhas do rebanho? Ele diz que essa palavra da graça tem poder para edificar e dar herança a todos os que são santificados. E aí ele, mais uma vez, fala do seu testemunho, que ninguém codicei ouro, nem prata, nem vestes, vós mesmos sabeis. E aqui é uma coisa que acontece até hoje, em momentos difíceis da caminhada, muitos homens que eram obreiros, que eram pastores, tiveram que trabalhar secularmente para se manter na obra. E Paulo foi um. Ele vai dizer aqui que ele trabalhou para se sustentar, trabalhou para sustentar aqueles que estavam na equipe missionária e trabalhou também para ajudar aqueles que estavam em alguma necessidade, e ainda assim pregou o evangelho para os perdidos e ainda assim ensinou a igreja as verdades de Deus. Trabalho é um dom de Deus. Normalmente nós olhamos trabalho como se fosse um castigo, mas não é. É um dom de Deus, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, é o meio por intermédio do qual nós alcançamos o nosso sustento. Então, via de regra, enquanto a igreja não tem condições de nos manter o suficiente, não é desonroso trabalhar para que aquilo que nós precisamos seja completado. Quando eu estava em João Pessoa, na minha primeira igreja que eu pastoreei, eu pastoreava a igreja, dava aula em 3 seminários e ainda dava 1 tonelada de curso fora, porque a igreja não tinha condições de me manter com o suficiente. Só vamos trabalhar um pouquinho mais, mas isso faz parte, até que a igreja teve condições de nos manter. Saí da primeira igreja e fui para a segunda. Ela tinha condições de me sustentar, mas não me deu salário. Passei 10 meses dirigindo táxi. Dirigia táxi durante o dia, fazia culto à noite, dava curso em outros lugares, ensinava em 3 seminários e ia. Até que por um tempo Deus nos deu um refrigério, mas se fosse necessário faríamos a mesma coisa. Então Paulo, ele não fala disso como se fosse algo que denegrisse a espiritualidade dele como apóstolo, como alguém que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, mas ele diz: eu preguei o Evangelho para os ímpios, eu edifiquei vocês, ensinei a palavra de Deus, e eu trabalhei também para me sustentar, pelo fato da igreja não ter condições, ou aqui especificamente para que ele não fosse confundido com esses Valdomiros, Macedo, Silas Malafaia da vida que já existia naquela época. Então naquele tempo já existia também essa turminha que vivia para dar golpe do vigário nos crentes a fim de enriquecer a custa do desconhecimento da palavra de Deus de muitos crentes. Então Paulo, ele diz: olha, vocês sabem que eu não trabalhei para explorar vocês, nem vivi pedindo dinheiro de vocês, nem fiquei arrancando dinheiro de vocês para o meu benefício. Eu trabalhei para me sustentar, para não ser pesado para vocês. E ele diz que ele serviu a Deus, serviu a igreja de Éfeso naqueles 3 anos. E aí depois de dizer isso, verso 37, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela sua palavra de que dissera que não mais veriam o seu rosto, o acompanharam até o navio, e aí Paulo se foi. Então o ministério é um caminho difícil, mas é recompensador quando você chega numa situação como essa, em que você diz: acabou o meu tempo aqui, e os irmãos veem você partindo com saudade e com tristeza. Alguns não, os irmãos querem que suma e desapareça. A gente tem visto por aí, não deveria. Não deveria. A nossa geração de clientes e não de crentes tem feito com que muitos pastores sofram por aí. Eles não veem o pastor como alguém que Deus deu de presente para a igreja, para abençoar a igreja. Eles veem o pastor como um funcionário da igreja que tem que fazer o que eles querem. Aí, quando isso acontece, a coisa fica complicada. Mas aqui não. Paulo conscientiza esses homens da responsabilidade que eles têm. Conscientiza eles que eles não são empregados da igreja, e sim de Deus, e que eles devem realizar a obra para a qual eles foram chamados, a fim de que a igreja possa crescer
e possa realizar a obra que a igreja tem que realizar. Então vamos orar e vamos pensar nisso. Começando por aquilo que inquietou muitas mulheres lá e que Paulo deixa claro no início do seu discurso. O que as pessoas, quando olham para mim, para a minha vida aí fora, elas dizem? Será que eu tenho me preocupado com isso? Será que eu tenho de verdade pensado naquelas palavras de Jesus em Mateus 5,16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu? Ou as palavras de Paulo na sua carta aos Romanos, quando ele vai dizer que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa do mau testemunho do seu povo? O que é que a minha vida tem falado para aqueles que não conhecem a Deus? Precisamos nos preocupar com isso. E se eu não consigo olhar para a minha vida e dizer, olha, eu tenho vivido de maneira tal que eu creio que as pessoas, quando olham para a minha vida, elas falam bem de Deus, então eu preciso pedir a Deus socorro. E pedir a ajuda de Deus. Pedir a ajuda do Espírito Santo, para que Ele venha me ajudar nas minhas fraquezas, me santificar e me ajudar a vencer os meus pecados, a fim de que, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, o nome de Deus seja glorificado. Por isso, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.